Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINC-RN em defesa da educação pública. E amanhã é o Dia Internacional da Mulher, uma data extremamente importante para homens e mulheres do mundo. E esse é o tema da conversa que nós vamos ter agora com a diretora do SINC e presidenta da CUT-RN, Eliane Bandeira. Bom dia, Eliane. Bom dia, Leilton, né? E eu acho que hoje, Leilton, vai um bom dia todo especial, né, para as trabalhadoras em educação, para as mulheres desse país, para as mulheres desse estado, né, que são símbolo de luta, de resistência, desde sempre, né, Leilton? A história da mulher brasileira, da mulher mundial, é uma história constante de luta e de resistência. Então, nesse programa de hoje, né, em homenagem, em alusão às mulheres, o nosso bom dia todo especial para as trabalhadoras em educação e para todas as mulheres guerreiras deste país. Pois é, as mulheres, símbolo de resistência e também são as que mais sofrem, né, nos momentos de crises, né? Quando tem desemprego, né, a mulher acaba sofrendo mais, né, com o desemprego, salários menores, né, uma luta ferrenha, né, por igualdade de direitos. E nós estamos vivendo uma crise mundial, né, com a pandemia do coronavírus. As mulheres são atingidas de forma diferente nesse momento, Eliane? Então, Leilton, nós vivemos hoje nesse país, né, um momento atípico. Eu costumo dizer que o Brasil e o mundo hoje vive várias crises. Nós vivemos uma crise política, com um presidente negacionista, genocida, né, um presidente fascista. Nós vivemos uma crise econômica, nós vivemos uma crise sanitária. E assim, Leilton, né, e esse processo, né, ele está, digamos, se aprofundando nesse momento, mas a gente não tem como falar nesse momento, Leilton, sem falar que desde o golpe, né, desde que foi orquestrado o golpe contra uma mulher, porque esse golpe também ele foi um golpe contra as mulheres desse país e do mundo, né? Ele vem aprofundando as desigualdades, né? A gente vem sofrendo perdas de conquistas históricas das mulheres. E aí, veio a reforma trabalhista, né, com a promessa de ampliação de empregos que não teve, e nesse processo de precarização do trabalho, as mulheres foram as mais prejudicadas. Veio a reforma da Previdência, né? Que aí eu acho que você lembra, nós fizemos vários programas tratando dessa questão da reforma da Previdência, e nós sempre deixamos muito claro que todo trabalhador iria perder, mas as mulheres, elas seriam as mais prejudicadas. A gente sempre fez um contraponto dessa reforma do regime geral, da Previdência Geral, com as estaduais e municipais, que isso era um processo que ia desencadear nos estados e nos municípios, né? Então, assim, foi um outro momento de ataque às mulheres, né? E agora, com essa pandemia, Leilton, ela tem se aprofundado. As mulheres hoje, elas vivem uma profunda crise, né? Você imagine o que é uma trabalhadora estar em casa, né, fazendo trabalho doméstico, cuidando dos filhos e tendo que trabalhar em home office, né? Como é que se dá esse processo dentro de casa com você com várias preocupações, né? Então, assim, esse processo de pandemia, ela aumentou o número de mulheres desempregadas, né? Ela aprofundou a questão psicológica, afetou muitas questões psicológicas da mulher, né? Ela passou a assumir mais tarefas, né? A gente sempre diz que as mulheres, elas têm dupla, tripla, né? Quádrupla jornada de trabalho. Eu digo a você que hoje, o Dia da Mulher, ele tem duração de 24 horas, né? E aí, assim, Leilton, mesmo dentro do processo de adoecimento da família, né? Quando algum membro da família contrai o vírus, né? E é acometido dessa doença,
somos nós mulheres também, né, então as mais prejudicadas dentro da questão da crise sanitária, pelo papel de cuidadora que nos foi imposto durante toda a nossa existência, né, a gente acaba não se cuidando, cuidando da família, cuidando do esposo, do filho, do pai, da mãe, né, e nesse processo acabamos nos esquecendo da nossa própria, do nosso próprio cuidado, né, e até mesmo em relação à Covid, as mulheres elas têm sido as mais atingidas. Então, mais um 8 de março, com as mulheres na resistência, na luta, né, esse 8 de março que traz como mote mulheres em luta pela vida. Então, nós estamos hoje num momento de luta em defesa da vida, né? Em defesa de sobrevivência mesmo. Então, assim, é histórico para a mulher esse papel de ser resistência, de ser luta. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com o Extra Classe TV. Os educadores municipais de Natal receberam um calote da prefeitura no reajuste do piso salarial. Mesmo assim, vão bancar os custos dos equipamentos para dar as aulas remotas. O retorno presencial seria impossível. A biossegurança não existe, a infraestrutura foi abandonada e os servidores terceirizados, demitidos em massa. Magistério é compromisso. A prefeitura virou as costas para os estudantes. Os educadores não. SINT-RN. Direito à vida e vida com direitos. Nas aulas remotas, os profissionais da educação têm trabalhado dobrado para adaptar os planos de aula. Atendem aos estudantes a toda hora, até no fim de semana, e bancam com recursos próprios os equipamentos e custos com internet. Em vez de diminuir, a carga aumentou. Mas é o preço que estamos pagando para não correr risco de morte nas escolas. Aulas presenciais só depois da vacina. Direito à vida e vida com direitos. SINT-RN. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos falando sobre a luta das mulheres em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março, que ocorrerá amanhã. E a entrevista é com a diretora do SINT-RN, professora e presidenta estadual da CUT-RN, professora Eliane Bandeira. Eliane, outro detalhe, né, importante na luta, né, das mulheres nesse momento é a ameaça de reforma administrativa, que vai atingir aí negativamente os servidores públicos e os serviços públicos. E as mulheres, elas são muito ligadas, né, são usuárias em primeira mão dos serviços públicos, não é isso? É isso, Leilton. A gente sempre acha que as coisas acontecendo em âmbito federal, elas não terão uma consequência nos estados e nos municípios, que não é verdade, né? Então, essa reforma administrativa, ela acaba com a estabilidade do servidor público. Você imagina aí, Leilton, vai atingir aos homens, mas você imagina uma mulher assediada, né, por um dos seus chefes. Hoje, pela questão da estabilidade que nós temos, a gente pode revidar, a gente pode denunciar, o máximo que pode acontecer é ser transferido de um local para outro, de uma escola para outra, mas você imagina, Leito, na questão do assédio moral e sexual que as mulheres sofrem dentro dos seus locais de trabalho. Isso é nas escolas e nos outros órgãos, né? O que vai acontecer? Demissão, Leito, vai ser demissão. A questão da redução do salário, que é de 25% que está proposto, e a gente sabe que isso fere a Constituição, você não pode ter salário reduzido, sem contar, Leito, com atendimento, né? Como é que vai se dar esse processo? Quando a gente diz serviços públicos, significa dizer que é um bem público, né, para atendimento a toda a sociedade de forma igualitária. Eu quero trazer, Leito, para a questão da saúde. Você imagine, hoje, nós no processo de pandemia que nós estamos vivendo hoje, para além da pandemia, o adoecimento que está tendo das pessoas, se nós não tivéssemos o SUS, né, que com todas as críticas, com todas as dificuldades, é um instrumento que a mulher, né, que o homem, né, que a criança, que o LGBTQI+,
procura para ter uma assistência, né? Então, assim, Leilton, essa reforma administrativa, ela é devastadora, né? Nós, mulheres, seremos as mais prejudicadas, por isso que quando a gente traz, Leilton, no nosso 8 de março, esse mote em defesa da vida, então a gente traz como principal pano de fundo o Fora Bolsonaro, né, que é o responsável por todos esses retrocessos, por todos esses ataques que as mulheres e que o povo brasileiro tem sofrido, né? Então, a gente não vai conseguir avançar se não derrotarmos Bolsonaro, se não tiver o impeachment. Então, Fora Bolsonaro é o nosso pano de fundo. Nós precisamos garantir o auxílio emergencial até o final da pandemia, não nos modos que está proposto, né, que saiu ontem, entre 150 a 375 reais, com apenas uma pessoa da família tem direito a esse auxílio por 4 meses. Isso não vai resolver o problema, né? E quando eu falo dessa questão do auxílio emergencial, Leilton, a gente sabe que a maioria dos atendidos pelo auxílio emergencial são mulheres trabalhadoras, né? Porque são as mulheres, serão as mulheres que serão mais atingidas, né? É uma vacina para todos, né? E todas, né? A gente precisa garantir a imunidade, não a imunidade de rebanho, mas a imunidade através da vacina, né? Então, vacina já para todas e todos. Isso também é uma das nossas bandeiras de luta. Hoje, nesse 8 de março, né, que será amanhã, e um outro ponto que a gente traz, que é a reforma administrativa, que irá prejudicar profundamente a mulher trabalhadora e a mulher usuária, né, dos serviços públicos. Eliane, o movimento de mulheres tem sofrido ataques diversos, né? Ataques de fake news, ataques diretos, né, da extrema-direita. As mulheres sempre sofreram ataques, mas, assim, dessa forma, de forma tão direta, é uma característica desse momento que a gente está vivendo, ou não? Então, Leilton, os ataques ao movimento feminista e aos movimentos em geral, né, eles têm acontecido nos últimos anos de forma muito contundente. E eu costumo dizer, por que esse ataque tão grande, em especial ao movimento feminista? É histórico que as mulheres, né, têm coordenado e iniciado os processos de luta e resistência nesse país. Não só nos últimos anos, mas se você pegar o contexto histórico, sempre são as mulheres que estão à frente, que dão um pontapé, né, e que fazem essa resistência. Então, é um processo, né, que vem sendo orquestrado pela direita desse país, né, pela ultradireita, de atacar as mulheres, né, como um processo de enfraquecimento da luta. Mas eu te asseguro, Leilton, que nós mulheres, nós somos luta, nós somos resistência. Então, assim, é um processo que a gente vem sendo atacado pelo histórico, né, de resistência e de luta. São as mulheres que estão na vanguarda desses processos, né? Ok, nós conversamos com a diretora do SINT-RN e presidenta da CUT-RN, a professora Eliane Bandeira. Eliane, muito obrigado por sua participação no Extra Classe TV. Leilton, eu que agradeço, né? E eu quero aproveitar esse final, Leilton, para prestar uma grande homenagem, né, às mulheres guerreiras e lutadoras desse país, que não fogem à luta, né? E que estão na vanguarda desse movimento. E aí, em nome de Maria de Fátima de Oliveira Cardoso, nossa coordenadora geral, né, eu gostaria de homenagear nesse momento a todas as trabalhadoras em educação. Em nome de Fátima, eu homenageio a todas as mulheres desse estado e desse país. Ok. E o programa Extra Classe de hoje vai ficando por aqui, deixando os parabéns, um abraço caloroso a todas as mulheres do Rio Grande do Norte, sobretudo as trabalhadoras em educação. No próximo domingo, estaremos de volta com mais um programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Até lá!